Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, nessa série Aprenda a Aprender, nós temos trazido várias dicas, né, sobre a questão dos estudos, como estudar melhor, como ter melhor desempenho nos seus estudos. Pois bem, no vídeo de hoje eu trago algumas dicas de organização desse ambiente, né, informações que podem trazer para vocês um ambiente mais harmônico, mais agradável para estudar. No final do vídeo eu vou dar uma dica bônus que eu não sabia, né? Acabei aprendendo, coloquei em prática e achei legal compartilhar com vocês. Então vamos lá. Como ter um ambiente mais harmônico, mais agradável para estudar? Primeiro, a gente precisa definir esse ambiente de estudos. É importante que a gente tenha um ambiente único, né? E setorizar ele. Se eu vou estudar no quarto, se eu vou estudar na sala, se vai ser na cozinha esse ambiente, ele precisa estar setorizado. Aqui eu vou estudar. Por quê? Né? Muitas vezes, um dia eu estudo deitado na cama, outro dia eu estudo na mesa da cozinha, outro dia eu estudo atirada no sofá, né? Não se tem o desempenho, né? Além de comprometer a sua postura, né? A coluna, enfim, o desempenho, o rendimento desses estudos não é o mais adequado, vai se ter um déficit nesse desempenho. E para a organização, né? A organização dos estudos, é importante a gente delimitar esse espaço. E como delimitar esse espaço? Uma sugestão bem simples, né? É utilizando a mesa de estudos, uma bancada, enfim, o ideal geralmente é 90 centímetros de largura, mas com 70 centímetros, né, já tem como acondicionar os materiais ali para estudar. Falando nesses materiais, é importante, né, como vocês já viram em alguns vídeos anteriores, aliás, quem não viu ainda, né, volte 3 casas, tô brincando, mas depois de terminar esse vídeo, vai lá dar uma olhadinha na série, faz um Wallflix aí, que tá bem interessante, tem várias dicas. Mas como eu estava comentando, o fato, né, de se trabalhar com blocos de estudos, com blocos de tempo, é importante que na mesa ela não fique cheia de materiais, né, que tu tenha ali na mesa o essencial para o estudo daquele conteúdo que tu determinou naquele bloco de tempo. Por exemplo, vou estudar química para o Enem, né? Então vou ter ali os materiais que eu preciso para estudar aquela disciplina, meu computador, né? Enfim. E isso faz com que a concentração aumente mais, né? Tu não tenha distrações na própria mesa, né? É foto com o namorado, foto do filho, enfim, isso vocês deixam para artigos de decoração, né? Mas que tu tenha a mesa ali específica para aquele estudo que tu delimitou naquele tempo. Falando em mesa, ainda, aqui eu vou trazer algumas referências, vai ficar, acho que aqui, mais ou menos, tá? Por aqui no lugar desse vídeo. Vão ter algumas referências, algumas imagens do Pinterest que eu trouxe para servir como referência mesmo, para vocês terem uma ideia mais clara do que eu estou falando. Então, existe aquelas mesas suspensas para quem não tem muito espaço, né? Sabe, de repente eu tenho lá um espaço no corredor. Então, tem as mesas suspensas, mesas retráteis, que tu abre e fecha. Então, no momento que tu tá estudando, tá ali, tá aberta, tá ocupando o espaço de circulação, né? Mas terminou o estudo, tu fecha e aí tem o vão livre para circular ali. É uma opção para quem tem pouco espaço. Uma cadeira confortável, né? Não precisa ser aquela cadeira do home office, com cara de escritório, mas uma cadeira que seja confortável. Afinal de contas, vai ficar bastante tempo ali.
lembrando, né? Não recomendo estudar na cama, deitado no sofá, não é recomendado, tá? Então, sentado, né, no estado de prontidão, para que se tenha o estudo. Um outro ponto que eu quero trazer, que é importante, é a questão da iluminação, né? Antes de falar da iluminação, deixa eu só comentar com vocês. Tem muito agora as varandas, né? As varandas envidraçadas, enfim, que também pode ser um bom lugar, né? Para se ter esse local de estudo, afinal de contas, né? Tem a paisagem, tem a luz natural ali. Porém, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Primeiro é a questão nessa varanda ser envidraçada, né? A questão do calor. Então, isso pode se tornar uma estufa, né? Esse ambiente pode se tornar muito quente, né? Além da incidência da luz direta no computador. Então, ter alguma persiana, algo que rebata, né? Essa luz direta. Uma outra questão é a questão da vedação, né? Então, dias de chuva, né? Para que se tenha uma boa vedação nessa varanda. Então tá, vamos falar da iluminação. A iluminação, então, luz natural é o ideal, né? Então, utilizar a luz do dia é a situação ideal. E ter a mesa de estudos, a bancada, ou de frente para a janela, ou nas laterais. Nunca ficar de costas para a janela, né? Porque isso essa luz vai bater no computador, então vai acabar prejudicando ali a visibilidade, né? E até mesmo em alguma videochamada que estiver fazendo, pode atrapalhar. Então, ou tu fica de frente para a janela, recebendo essa luz de frente, ou nas laterais, tá? Esse é o indicado. Porém, né, a luz natural, ela é só durante o dia, né? Vai chegar à noite e se precisa de luz artificial. Então, um ponto, além do ponto de luz que se tem no ambiente e a luz do computador, é importante que se tenha uma luminária ou uma arandela, uma iluminação que fique direcionada para aquele estudo ali, para aquele ponto, para equilibrar esse ponto de luz. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, que fiz algumas anotações para mim não esquecer das dicas importantíssimas ali. Falei de iluminação. Outra questão, fios e cabos. Aquele emaranhado, aquele ninho de fios que fica do computador, às vezes tem alguma régua ali para se colocar, né? Então, como esconder esses fios? Se tu vai fazer um projeto, né, existe na arquitetura o que se chama de área técnica, que são aquelas, na própria, né, vai ficar a imagem ali, que na própria marcenaria, né, já tem esse espaço para esconder os fios. É importante que esse espaço ele tenha espaço para circular o ar ali, não seja totalmente fechado, porque acaba esquentando bastante, né, esse local. Então, que tenha um respiro nessa marcenaria. Uma forma mais criativa e rápida de se ter é as caixas, né? Pegar uma caixa de sapato e acondicionar os fios ali, né? Ou deixar em cima da bancada ou deixar no chão mesmo, como tem na imagem ali. Uma outra situação, né, é a questão do isolamento acústico, o barulho, o ruído, né? Como minimizar esses ruídos? O ideal seria placas acústicas, mas além de ser um investimento, né, um investimento considerável, pode ficar com cara de estúdio, né? Mas uma outra possibilidade são a parede ou alguma parte da parede
próxima à mesa de trabalho, revestida de cortiça. Né? Olha como fica bonita esse revestimento. Né? Uma ou duas placas, dependendo do teu espaço, com cortiça. Uma outra possibilidade é painéis de lambrim, né? Painéis de madeira ali para revestindo a parede também. Tá? O tapete e a cortina, além de decorativos, né, eles também são isolantes acústicos, são bons, diminuem o ruído. E os livros, né, os livros nas prateleiras também ajudam a reduzir esse ruído, funciona como isolante acústico. Livros, falando em livros, guardados ou nas gavetas, né? Se tu não tem muito espaço para gavetas, gaveteiro, enfim, é importante que tu utilize o espaço vertical, né? Utilize prateleiras. Sugiro os livros expostos, né? Eles têm, se tu tem muito livro, muito polígrafo, muito caderno, como eu tenho, uma sugestão é setorizar, agrupar eles em caixas ou em cestos, como está a referência aqui, né? Ou em porta-revistas, né? Nas livrarias tem vários porta-revistas. Se tu não quiser investir muito, dá para usar a criatividade e no faça você mesmo e dá para fazer com bombonas plásticas, com caixa de cereal, como tem na referência aqui. E aí tu acondiciona, né, nesses espaços, organiza dessa forma, identificando, né, o que é cada grupo de livros, de polígrafos, enfim. Essa é uma sugestão. Também, né, se tu tem uma prateleira, tu pode usar os livros como objeto de decoração, né? Botar eles deitadinhos, assim, alguns livros deitados, com a lombada deitada, e botar um objeto de decoração também fica charmoso ali, fica agradável. Bem, essas são algumas dicas, né, de organização que eu estou compartilhando aí com vocês. E o que eu quero trazer para vocês agora é a questão da internet. Eu não sei vocês, mas aqui em casa a gente teve um problema sério com a internet. Inclusive, a gente acabou trocando a operadora porque a hora que a gente mais precisava não tinha. O sinal oscilava bastante. Mas aí eu descobri que há três materiais, digamos assim, né, que acaba prejudicando o sinal da internet, que é o concreto, a água e os espelhos. Então, para os espelhos, né, se tu tá no quarto, por exemplo, tem aqueles armários que tem a porta de correr que tem espelho, tu inverte a porta, né, tapa o espelho e melhora bastante o sinal. Fiz isso e realmente comprovei que o sinal melhorou. Então, essa questão, né, o banheiro também, fechar a porta do banheiro, por causa dos espelhos. Então, essa dica, né, eu não sabia e acabei aplicando e funciona, tá? Que é a questão do sinal melhorar, tirar essas interferências ali que é o espelho no ambiente. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários como é que vocês estão, como é que vocês se organizam para estudar. Como é que está sendo os estudos? Vocês estão estudando alguma coisa? A gente está sempre somos eternos aprendizes. Então, gostaria que vocês compartilhassem aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, compartilhe com as pessoas, com seus amigos, ajude o canal aí. Aqueles recadinhos de sempre, curta, compartilhe, deixe se inscreva no canal se não está inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Beijos no coração!